estudante do programa Se Liga na Educação. Meu nome é Jean Cássio. Seja bem-vindo e seja bem-vinda à aula de Geografia. Hoje, nós iremos discutir o que é o espaço urbano. Vocês vão encontrar essa discussão nas semanas 1 e 2 do PET 2. Bem, para a gente... e nós iremos, nessa aula, compreender a relação entre o crescimento urbano e as mudanças na vida das cidades e compreender os fenômenos urbanos relacionados à metropolização. Se não está muito claro aqui ainda o que isso significa, até o final da aula vocês vão entender direitinho. Bom, para discutir as cidades, primeiro a gente tem que entender a importância da indústria. Não existiria cidades da forma como nós conhecemos hoje, o espaço urbano na dimensão que ele tem, se a gente não tivesse passado por um processo de industrialização. Se a gente voltar, lá na história e começar a analisar os fenômenos históricos, a gente vai perceber que ao longo de toda a história da humanidade, desde as primeiras civilizações até os primeiros hominídeos, o ser humano ele vivia em um espaço agrário. Ele vivia ali da agricultura, da piscicultura, da pecuária, extraindo os elementos que a natureza tem, vivendo uma vida camponesa, como várias pessoas vivem hoje ainda, mas isso era generalizado, isso era a grande maioria da população. Poucas civilizações desenvolveram algum centro urbano ou um pequeno núcleo em torno, às vezes, de um espaço religioso ou de um espaço político, mas isso era algumas exceções. E mesmo nessas civilizações, a maior parte da população vivia no espaço agrário. Contudo, há pouco mais de 200 anos atrás, começa o fenômeno urbano a partir da Revolução Industrial. A Revolução Industrial que começa em meados do século XVIII na Inglaterra, ela vai mudar completamente a forma como nós nos relacionamos com a economia. Ela começa a acontecer em um estágio em que o capitalismo ele vai atingir uma certa maturidade, é necessário maximizar a produção para aumentar o consumo e as indústrias elas começam a nascer em alguns centros urbanos que ainda eram pequenos, como Londres e Liverpool, e isso começa a atrair uma massa de camponeses ingleses que migram para essas cidades para trabalhar nessas indústrias. E é aí que a gente começa esse fenômeno urbano, a gente começa esse processo em que as pessoas vão começar a migrar em massa para as cidades. Esse processo a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente chama ele de êxodo rural, já dando um spoiler. Nesse processo, a gente vai ver pela primeira vez, em algumas sociedades, a população urbana ultrapassando a população rural. Então, hoje, nós passamos dessa marca no mundo. Hoje, mais da metade da população mundial vive em cidades. Mas a ONU, em um estudo de 2019, ela previa que até 2050, ou seja, daqui a uns 30 anos, essa população será de cerca de 70%. E viver em cidades implica uma série de acontecimentos, uma série de fenômenos, tanto não apenas do local onde nós moramos, mas também em comportamentos sociais, na forma como nós nos portamos, na forma como nós agimos, nas oportunidades que a vida nos oferece. Bem, e uma vez que o processo de urbanização ele está completamente atrelado ao processo de industrialização, o Brasil ele só vai começar o seu processo de urbanização no momento que a indústria chega aqui do Brasil. Isso acontece por volta da década de 30, então, ou seja, meados do século XX, os brasileiros vão começar a sair do campo e migrar em direção aos centros urbanos, começando por São Paulo, mas depois aqui na nossa realidade mineira, passando por Belo Horizonte e alguns municípios do entorno de Belo Horizonte, como Contagem, Betim, e em um terceiro momento em algumas cidades médias em Minas Gerais, como Uberlândia, Montes Claros ou Poços de Caldas. Bem, essa obra da Tarsila do Amaral, que chama Operários, ela foi pintada em 1933, ela retrata um pouco esse processo que o Brasil está vivendo. Nesse quadro, a Tarsila ela representava os imigrantes que estavam chegando na cidade de São Paulo. Vocês podem reparar que as feições, os fenótipos desses eles representam pessoas de diferentes origens. Tem as pessoas, tem os negros, os indígenas, os brancos, os árabes, os japoneses, toda essa mistura de pessoas que formam a sociedade paulistana, que é o start, é o início desse processo de urbanização do Brasil. E, como pano de fundo nessa pintura, a gente vê exatamente o que está atraindo as pessoas a se aglomerarem, a se juntarem nessa cidade, que é as chaminés das indústrias ali mostrando que as pessoas estão em busca de uma nova oportunidade de trabalho, uma nova oportunidade de vida,
que é essa vida urbana industrial. E esse crescimento, ele vai gerar alguns fenômenos novos que a gente vai conhecer somente agora, nos séculos mais recentes, que nós temos grandes cidades no mundo. O primeiro é um fenômeno do inchamento das cidades, que acontece a partir do êxodo rural. Eu falei lá atrás, né, que quando as pessoas começam a sair em massa do espaço agrário, do espaço rural, em direção ao espaço urbano, a gente tem um fenômeno que nós conhecemos como o êxodo rural. No caso do Brasil, esse fenômeno ele já cessou. Nós temos, obviamente, pessoas saindo do campo, né? A gente tem o costume de chamar o campo de roça, né, aqui em Minas Gerais. Tem pessoas saindo da roça e indo para a cidade hoje ainda, mas esse processo não é massificado, né, no sentido de que ele não acontece com várias famílias ao mesmo tempo. Isso foi até meados da década de 90 no Brasil. Mas o fenômeno do êxodo rural, ele continua acontecendo no mundo, principalmente nos países onde a indústria está chegando agora. A gente vai ver esse fenômeno acontecendo no sul da Ásia, no sudeste asiático, em países africanos, né, e países onde a indústria ela já está mais madura, né, como os países que fizeram a Revolução Industrial, os países europeus, Estados Unidos, e os primeiros países a receber a indústria, como o Brasil, a Argentina, nesses países a população urbana ela já está mais bem estabelecida, né, as cidades não crescem tão rápido mais. Bom, e a partir desse processo intenso de inchamento das cidades, inchamento de inchar mesmo, dela crescer, né? Em alguns locais, em algumas cidades centrais, pode acontecer um fenômeno que nós chamamos de conurbação. A conurbação é quando uma cidade cresce tanto, o limite dela vai, não o limite do município, mas a área construída, a área de casa de pessoas, de comércio, de ruas, ela vai crescendo tanto que se encontra com a cidade vizinha. Né? Esse processo aqui em Minas Gerais, a gente vai ver ele mais claramente em Belo Horizonte e a região metropolitana, que é o local onde nós tivemos o processo de urbanização mais intenso. Mas esse fenômeno acontece em outras cidades do Brasil também, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, etc. Se a gente observar essa imagem, por exemplo, a gente tem uma imagem de satélite com a mancha urbana da metrópole de Belo Horizonte, uma parte dela, pelo menos, né? Tudo o que vocês veem aqui em verde é vegetação, ou seja, árvores, campos, pastos, etc. E o que vocês veem em um tom cinza e marrom é uma mistura de telhados, ruas, avenidas, casas, etc. E esse aspecto cinza e marrom é o que nós chamamos de mancha urbana. A mancha urbana de Belo Horizonte, se vocês repararem, né, aqui está Belo Horizonte, ela encontra a mancha urbana de Contagem, que por sua vez encontra a mancha urbana de Betim. Ou seja, forma um único tecido, e se a gente for olhar em direção a norte, chega em Santa Luzia também. Isso é o que a gente chama de processo de conurbação. Você não sabe exatamente em que momento você saiu de Betim e entrou em Contagem, a não ser que tenha uma placa te avisando, bem-vindo a Contagem, bem-vindo a Betim. Mas se não houvesse essa placa, não é clara essa divisão, porque não há uma área verde separando essas duas cidades, como acontece, por exemplo, com Esmeraldas, um pouco mais aqui em cima, que a gente vê uma descontinuidade entre uma cidade e outra. Bom, e esse fenômeno da conurbação, ele favorece a formação de um outro fenômeno, de uma outra feição urbana que só vai surgir pela primeira vez em meados do século XX, que é o que nós conhecemos como metrópole. A gente ouve falar muito de metrópole na televisão, de pessoas que vivem na metrópole falando sobre a metrópole, mas às vezes as pessoas têm a sensação que metrópole é simplesmente uma cidade grande. Mas não, há uma conceituação específica para definir que tipo de cidade pode ser considerada uma metrópole. E a gente vai ver principalmente dois processos acontecendo para a gente considerar uma metrópole. O primeiro é o processo de conurbação. Esse processo de conurbação, que eu mostrei no último slide, a gente vê na metrópole de Belo Horizonte, algumas outras metrópoles do Brasil, aqui em Minas Gerais, em outras regiões, esse processo não vai acontecer. E o fenômeno da migração pendular. A migração pendular é quando você mora em uma cidade, mas você de manhã vai para outra para trabalhar e volta no final de semana, você se diverte em uma outra cidade e você fica em um movimento de uma migração como se fosse um pêndulo, indo e voltando. Né? Isso acontece, por exemplo, você mora em Ipatinga e trabalha em Coronel Fabriciano.
você mora em Uberlândia, mas estuda em Uberaba. Você mora em Betim, mas trabalha em Belo Horizonte. Toda noite você volta para sua casa. Isso é um fenômeno, isso é um processo que vai caracterizar o que é uma metrópole. Já uma megacidade, ela é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Então, tem pessoas que às vezes querem falar de metrópole e falam assim, mas essa Belo Horizonte é uma megacidade, por exemplo, né? Querendo dizer que é uma cidade grande. Mas esse termo ele é muito específico para cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Aqui em Minas Gerais nós não temos nenhuma megacidade. E muito provavelmente também não teremos, porque nós não temos nenhuma cidade aqui que tenha um fôlego de crescimento, seja com migração ou seja com taxa com crescimento vegetativo, para se chegar até 10 milhões de habitantes. No Brasil, nós temos Rio de Janeiro e São Paulo. E provavelmente serão as únicas. Só que a partir do momento em que esse processo de metropolização eles avançou, as metrópoles incharam, chegou muita gente para morar nelas, as metrópoles começam a apresentar uma série de problemas por essa quantidade absurda de pessoas. São problemas com trânsito, com violência, com deslocamento, a vida na metrópole começa a ficar muito cara, todas aquelas vantagens que a metrópole oferecia, elas começam a não valer a pena diante de todos esses problemas que é viver numa cidade tão grande, e as pessoas começam a observar que as cidades médias, elas têm empregos, elas têm opções de lazer, elas têm uma infraestrutura e não têm esses problemas tão intensos que acontecem na metrópole. Então, mais recentemente no Brasil, a gente começa a enxergar um processo de desmetropolização. Como sempre, esse processo começa por São Paulo e depois se espalha por outras regiões do Brasil. A gente vê, por exemplo, em São Paulo, houve um processo de crescimento das cidades do interior de São Paulo a partir dessa perda de fôlego de crescimento da capital. Aqui em Minas Gerais, isso também tem acontecido. Belo Horizonte, ela tem crescido a taxas muito lentas, enquanto outras cidades médias do interior de Minas crescem com uma velocidade maior, como Juiz de Fora, Uberlândia, Montes Claros, Poços de Caldas, estou pensando aqui uma em cada ponta do estado. Então, esse fenômeno da desmetropolização ele vai diminuir o crescimento das metrópoles em detrimento das cidades médias. E um último fenômeno que a gente vai ver em relação a essas cidades que cresceram muito é o fenômeno das cidades globais, que está muito ligado à discussão da globalização. As cidades globais, elas não necessariamente serão cidades muito grandes. O que define uma cidade global não é a população ou o número bruto de pessoas, absoluto de pessoas. Uma cidade global é uma cidade que exerce influência econômica, cultural ou política também no mundo. Então, a cidade global é aquela cidade que você já ouviu falar, seja na televisão, ou em uma reportagem, ou em uma propaganda. Normalmente, a maior parte das cidades globais, obviamente, está nos países desenvolvidos pela capacidade deles de se projetarem internacionalmente, né? Mas algumas também estão em países em desenvolvimento. Se a gente pensasse, um exemplo de cidade global, Paris, Moscou, Londres, Nova York, Tóquio, né? São aquelas cidades que não precisa nem explicar em que país ela fica, né? Às vezes, quando eu falo de Paris, você já tem uma imagem da Torre Eiffel, né? Uma imagem, sei lá, dos Campos Elíseos, um cartão postal de Paris na sua mente, né? E isso é a capacidade que Paris tem de se projetar internacionalmente. Aqui no Brasil, a gente tem duas cidades globais, que é São Paulo e Rio de Janeiro também, elas têm uma capacidade de projeção internacional, mas, obviamente, não tão intensa quanto a de Paris ou Nova York, talvez do mesmo nível de Buenos Aires ou de Joanesburgo, na África do Sul, e outras cidades que nós tendemos a conhecer por causa dessa influência delas. Bom, então, a partir disso, vamos fazer um exercício que está disponível para vocês no PET 2. Eu vou discutir ele com vocês e nós vamos ver a resposta correta e discutir as respostas que não estão corretas. Bom, é um texto do Magnoli que fala assim: níveis de urbanização baixos não significam pequena população urbana. A China, que tem apenas 40% de sua população nas cidades, é o país com a maior população urbana do planeta. Cerca de 525 milhões de pessoas habitam lá. As cidades da Índia, um país com menos de 30% da população no meio urbano,
abrigam 330 milhões de habitantes. Bem, então, a partir da leitura desse texto, podemos perceber que o melhor conceito de urbanização é a alternativa A, crescimento das cidades de um país em relação ao crescimento das demais cidades do mundo. Letra B, aumento do espaço físico das cidades. Letra C, crescimento da população das zonas urbanas em relação às zonas rurais. Ou letra D, aumento do número absoluto da população que vive nas cidades. Pense aí um pouquinho. Vou passar a resposta. Resposta correta é a letra C, crescimento da população das zonas urbanas em relação às zonas rurais. Ou seja, a urbanização, né, ela não é... não dá para dizer que a urbanização ela é algo visível, né, ou um substantivo em si. Né? A urbanização ela é um processo, né, e nesse processo é quando a gente vê essa tendência da gente transferir a população rural para a população urbana, ainda que não chegue na totalidade da população, como acontece na China e na Índia. Bom, o simples crescimento das cidades de um país em relação às demais do mundo não explica o que é a urbanização, porque a urbanização ela é a partir da realidade do próprio país, não com ele comparado em relação aos outros países. O aumento do espaço físico da cidade simplesmente, ele não necessariamente vai justificar a urbanização, porque a gente tem que ver não um aumento bruto de pessoas, mas um aumento relativo, ou seja, em porcentagem de pessoas vivendo nas cidades. Mas, obviamente, o processo de urbanização vai levar também a um aumento físico das cidades, mas essa não é a causa, é uma consequência. E o aumento do número absoluto da população que vive nas cidades também não é a resposta correta, vai na mesma linha da alternativa B. Bom, então, na aula de hoje, nós vimos que o crescimento das grandes cidades está relacionado ao surgimento da indústria, né? Como eu discuti lá no início, a revolução industrial nos países desenvolvidos vai dar o início do processo de urbanização nos países de primeiro mundo, e no caso nosso aqui no Brasil e de outros países que se industrializaram tardiamente, vai ser a chegada da indústria que veio desses países desenvolvidos. Vimos também que, a partir do processo de urbanização, pela primeira vez na história, nós temos mais pessoas vivendo em cidades do que no campo. Obviamente, a gente faz um recorte, né? E isso na média global, mas nos países que já passaram por processo de urbanização. Nós ainda temos muitos países no mundo em que a população rural ela sobrepõe muito a população urbana, mas isso acontece em alguns países da América Latina, na África e no sul da Ásia. Vimos também que a rede urbana ela é diversa e há cidades que exercem mais influência política, econômica e cultural do que outras. E isso não está relacionado ao tamanho da cidade. Né? Se a gente pegar a maior cidade do nosso estado é Belo Horizonte, e ela tem cerca de quase 3 milhões de pessoas, que é aproximadamente a população de Barcelona, na Espanha, na região da Catalunha. Ou seja, são cidades que em população se equivalem, né? Mas em influência global, Barcelona é uma cidade muito mais globalizada e muito mais influente econômico, cultural e politicamente do que Belo Horizonte. Bem, obrigado pela atenção de vocês e na próxima aula a gente volta com mais um assunto.